Segunda-feira é aquele dia em que muita gente decide voltar a ser fitness, começar de novo, recomeçar a dieta, voltar para academia. E aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, qualidade de vida é um tema que está sempre em pauta. Na semana passada, nós recebemos o professor universitário de Educação Física, Sérgio Tumeleiro, e hoje o tema também é saúde, mas com foco no quê? No emagrecimento. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com a doutora Mirela Bracali, médica com atuação na área de nutrologia, especialista em emagrecimento. Ela ajuda mulheres a eliminar peso de forma segura e estratégica, sem efeito sanfona. E um ponto muito importante nessa conversa é a saúde, porque muita gente busca emagrecer a qualquer custo, sem pensar que vai ter um custo lá na frente, sim. Sempre tem um preço a se pagar quando a gente faz escolhas que não são saudáveis ou não são seguras. Doutora Mirela, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito bom dia, eu que agradeço pelo convite. Doutora, conta pra gente, né? Segunda-feira é aquele dia clássico de quem decide começar uma nova rotina, mas antes da gente ir lá resolver cortar as coisas, né? Ah, não vou comer mais nada de doce, nem leite, nem farinha, nem nada, e vou lá começar a praticar um monte de atividade física. Por que é tão importante entender como que está a saúde desse corpo? A gente precisa entender como que está a saúde até para a gente saber qual que é a melhor forma e melhor estratégia nesse processo de emagrecimento. Hoje tem sido muito utilizadas as canetinhas emagrecedoras, né? Ela é para todo mundo? Não. Às vezes ela acaba não sendo para todo mundo. Tem indicação, tem estratégia para ser utilizada, até para não correr o risco de uma hipoglicemia, até para ter uma estratégia para o controle quando vai subir dosagens. Então, assim, a gente precisa solicitar exames, a gente precisa avaliar o paciente como um todo. E não tratar só, às vezes, uma obesidade. É saber o que aconteceu, como aconteceu, ver se tem uma desbiose associada. Toda pessoa obesa, ela acaba querendo ou não tendo uma inflamação. Então, a gente precisa tratar isso também, não é só a obesidade. Doutora, explica para o nosso ouvinte o que é a disbiose. Disbiose acontece o quê? É quando a sua flora bacteriana, a parte ruim, ela se sobressai sobre a boa. Então, a gente tem que acabar tratando isso, pensando no paciente como um todo. Por isso que muitas vezes, doutora, quando a gente resolve entrar num processo de emagrecimento por conta própria, seja mudando a alimentação, praticando atividade física, a gente não... É claro que existe um processo, né? Tirando as canetas emagrecedoras, que elas promovem esse emagrecimento rápido, quando a gente escolhe outras vias, elas não vão ser tão rápidas. Mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue emagrecer como a gente imaginava. É porque algo ali no organismo está realmente fora dos níveis normais? Seria isso? Isso pode acabar acontecendo. A gente precisa pensar, como eu sempre falo, não é só uma canetinha, não. A gente precisa ver o paciente como um todo, porque quando a gente trata todo o paciente, aí a gente consegue ter resultados melhores e a gente consegue ter resultados mais duradouros e evitar aquele efeito sanfona. Porque são estratégias, né? É muito fácil você usar até uma caneta, você emagrecer, mas a que custo? A custo da sua massa magra e mais para frente acaba gerando mais flacidez. E outra, massa magra, principalmente no passar da idade, é o que faz você levantar da cama, é o que faz você conseguir caminhar, é o que te levanta do sofá. Então ela é até ir ao muito banheiro importante. sozinho, né? Exatamente, para tudo. Então a gente precisa sempre tentar preservá-la o máximo possível. Por isso que tem estratégias para isso. Doutora, e tem também toda uma questão, às vezes, hormonal que está desregulada também, né? Sim. Precisa, paralelamente, tratar dessa questão? Com certeza, Suelen. A gente precisa solicitar, antes sempre de fazer qualquer processo de emagrecimento, a gente precisa dos exames para a gente ver como é que tá, o que está acontecendo, para a gente conseguir primeiro organizar a casa, para depois a gente entrar para emagrecer. É claro que cada pessoa é uma pessoa, os tratamentos são, imagino, todos personalizados, né? Mas quais são os índices, assim, os fatores mais comuns de estarem desregulados nos pacientes hoje em dia? Olha, normalmente você vê que a vitamina está muito baixa. Às vezes tireoide também acaba acontecendo. Então, assim, a gente sempre tem que ver vitamina D, vitamina B12. A gente vê tudo o paciente para a gente entender o que está acontecendo com ele, para a gente conseguir tratar ele. A vitamina D, por exemplo, ela tem que estar em qual nível para ser considerado um nível ok? Depende, né? Porque, assim, normalmente eu particularmente gosto de deixar ela em torno de 60.
a B12 em torno de 600, porque o paciente acaba tendo uma disposição maior, uma qualidade de vida maior, uma imunidade melhor. Pode ser, por exemplo, doutora, que a pessoa ela queira muito entrar nesse processo, ter uma vida mais saudável, mas ela não tem disposição para levantar da cama, ela vive cansada, é muito difícil. Pode ser a falta dessas vitaminas, por exemplo? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente tem que investigar, repor quando é necessário, para a gente fazer o tratamento e tratar ele como o paciente como um todo. E às vezes também, quando a gente faz uso dessas canetinhas, o paciente acaba tendo uma indisposição. Então a gente tem que ver o que está acontecendo, tem medicação que a gente pode entrar, tem os efeitos colaterais da medicação que a gente precisa ver no paciente. Tem paciente que às vezes tem uma náusea mais exacerbada, uma diarreia ou uma constipação. Então a gente precisa sempre tratar o paciente. E no caso das canetas, especificamente, que é um assunto que tem se falado bastante, tem que tomar muito cuidado, como você disse, com o efeito sanfona, esse efeito rebote. Eu conheço pessoas que utilizaram a caneta, não fizeram a manutenção adequada e elas não só recuperaram o peso que elas haviam perdido, como elas engordaram ainda mais, né? Isso acontece. Por que que isso acontece? Não é só simplesmente, vou usar uma caneta, não. Quando o paciente ele chega lá para mim, primeiro que eu falo que é uma consulta com uma terapia, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com o paciente. Às vezes ele sabe o que desencadeou esse processo que ele começou a ter esse ganho de peso. Então a gente entendendo isso, a gente vai ajustando pro paciente, entendeu? Porque a gente sabe o que está acontecendo com ele. Então a gente consegue dar mais qualidade de vida. Um exemplo. O paciente ele começa o processo de emagrecimento e fazer uso das canetinhas. Tá, mas ele começou uma atividade física? Ele foi no nutricionista? Ele tem o controle da alimentação? Não, ele não tem. Então, bem provável que esse reganho de peso ele se torne muito mais fácil. Porque assim, você não tem que pensar só, eu vou usar a caneta e vou emagrecer. Não, é o estilo de vida que tem que mudar. E a caneta, ela ajuda muito, porque ela dá essa sensação de saciedade, nossa, não preciso comer igual eu comia antes. E outra, tem alguns pacientes que têm compulsão. Então, a gente tem que até associar medicamento a mais para conseguir controlar isso no paciente. Então, foi o que eu falei, a gente precisa tratar ele como um todo. Não tem como a gente fugir disso. Porque se não tratar essa compulsão, a hora que diminuir a dose da caneta, essa compulsão vai continuar. Ele vai voltar a comer com o mesmo, posso dizer, apetite que ele tinha antes? Exatamente. Seria isso? Porque assim, a medicação, ela diminui, né, o esvaziamento gástrico e dá essa sensação de saciedade. Então, isso daí é maravilhoso. Só que se você não acostumar seu corpo a comer certo, os alimentos certos, a ter uma vida de atividade física regrada, esse reganho ele vai ser muito mais fácil. E a gente nunca vai tirar a medicação do nada. A gente vai fazer uma estratégia para ir diminuindo. Tem alguns pacientes que a gente precisa deixar a medicação depois de certo tempo. Um exemplo, às vezes, uma microdose semanalmente, ou a cada 15 dias, a cada mês, para ele não ter esse reganho de peso. Então, assim, não é uma receita de bolo, eu brinco. Cada paciente responde de um jeito, então a gente precisa se atentar um pouco a isso, sabe? Então ele não pode, tive o processo de emagrecimento, emagreci e some, né? Que o paciente faz assim, ele some. Não, eu gosto de estar acompanhando ele de perto para ver o que está acontecendo, como que vai ser, se vai ter esse reganho de peso, se ele conseguiu a estratégia de, não, estou comendo diferente, estou fazendo um acompanhamento com o nutricionista também. Eu brinco que eu falo que a gente não é nada sem o nutricionista, porque a gente precisa estar alinhado junto com ele. Nós estamos conversando com a doutora Mirela Bracali, ela é médica ela atua na área de nutrologia, a gente está falando aqui sobre emagrecimento saudável, ela está reforçando que as canetas são importantes muitas vezes, mas não para todo mundo, né? Exatamente. Existe alguma situação, por exemplo, de um paciente que às vezes ele chega ao consultório querendo utilizar a caneta, mas você percebe que não é o caso ali, que a estratégia às vezes conservadora no sentido de seguir uma alimentação, fazer reposição de nutrientes e exercício vai ser mais eficiente? Olha, às vezes acontece, mas o primeiro a gente tem que saber o porquê ele quer usar. Tá? Já tem pacientes... Porque quer emagrecer rápido. Eu acho que a maioria das pessoas pensam isso, né? Exato, mas tem alguns pacientes que têm o percentual de gordura super baixo, que não tem nenhuma indicação pra gente prescrever, mas o paciente coloca na cabeça que tem alguma gordura, às vezes, em algum lugar, e acha que a medicação vai tirar. Então, assim, é relativo. Cada caso é um caso e a gente precisa avaliar.
Quais são os casos, doutora, em que realmente é contraindicado o uso da caneta? Olha, um câncer medular de tireoide não é indicado. Gravidez, na lactação, por isso que a gente solicita exames, a gente avalia para ver se é indicado o uso. Então, nem todo mundo realmente pode usar, né? Não, nem todo mundo. E quando a pessoa está sentindo muito cansaço, desânimo, falta de energia, a gente estava falando aí sobre as questões dessas vitaminas, né? Quanto tempo leva para essa reposição começar a fazer efeito? Depende se essa reposição vai ser por via injetável ou se essa reposição vai ser oral. E depende do nível que está, né? Se está no nível mais baixo e vai fazer de via oral, ela demora um pouco mais. Agora, se a gente vai fazer de via injetável intramuscular, ela se torna um pouco mais rápido. E assim, o paciente ele sente, tá? Quando a gente repõe uma vitamina D, uma vitamina B12, ele fala: "Nossa, eu tô muito mais disposto. Antigamente para levantar da cama, parece que era uma preguiça, eu ficava sempre enrolando, enrolando". Ele sente essa diferença. Quando tá nível bem baixo, eu gosto de fazer injetável. Agora, quando tá um nível mais tranquilo, um pouquinho mais alto, aí via oral já é suficiente. Até porque vitamina D, a gente tem que tomar cuidado na hora de repor, né? Por quê, doutora? Por causa que uma hipervitaminose já teve diversos casos, quando passa de níveis de 120 até um pouco mais de 100, pode levar até a óbito. Ah, então, principalmente a vitamina D tem que tomar cuidado. Tem que tomar Um cuidado. outro nutriente que a gente ouve bastante, muita gente, principalmente mulheres, contando que costuma ser baixo e que dá bastante indisposição, é a ferritina. Sim, acontece também. Por isso que nos exames a gente vê como é que ela tá, porque se precisar repor, a gente tem que repor ferro. Não tem como. Ele causa, sim, indisposição. Qual seria um nível ideal de ferritina para mulheres, por exemplo? Olha, depende, tá? Porque assim, tem mulheres que às vezes tá até um pouco baixo e tá lá, normal, não tem tanta indisposição. Então, assim, é relativo. Eu vou de acordo com o que o paciente me relata. Com os sintomas. Exatamente. O paciente, ele sempre me fala tudo. Tudo que eu quero saber, eu vou ouvir do paciente. Não tem como. Porque ele vai falar: olha, tô indisposta, não tô. Às vezes tem gente que usa medicação e começa a ficar indisposto, não tem alteração com o exame, é por causa da medicação também. Às vezes não tá conseguindo comer a quantidade de nutrientes suficiente para repor. Então é isso que a gente fica um pouco atenta e vai. Como que eu vou te explicar? A gente vai dosando no paciente para ver o que a gente adiciona de medicamento, o que a gente não adiciona, se a gente tira algum, se a gente acrescenta. De acordo com a resposta dele naquele tratamento. Exatamente. Doutora, qual que é o erro mais comum que você observa no consultório quem busca emagrecimento? Normalmente é quando não faz acompanhamento junto com o nutricionista também. Porque assim, eu preciso que o meu paciente ele mude o estilo de vida. Eu preciso que ele entenda a importância da alimentação saudável junto ao processo de emagrecimento. Ainda mais porque para evitar esse efeito sanfona. Porque se ele não aprende a comer certo no momento que ele está em uso do medicamento que facilita ele já comer certo, porque tira muita vontade de comer industrializados, embutidos, açúcares. Então, assim, eu preciso disso, que ele se alinhe nisso. Eu entendo, às vezes, no primeiro mês, o paciente não tem aquela vontade de ir na academia, não tá com... Não é nem só disposição, sabe? Não tem aquela vontade de colocar uma roupa e ir para academia, porque às vezes está com um pouquinho de excesso de peso. Eu sempre falo, no começo eu entendo, mas quando dá aquele um mês, você já perdeu um pouco de peso, eu sempre incentivo ele a começar a ir, justamente para a gente mudar a cabeça deles. Que sim, o nutricionista é muito importante, que a alimentação ela é de suma importância junto com a atividade física, até porque você quer envelhecer saudável, né? Então, assim, você precisa mudar seu estilo de vida. Doutora, fazer jejum resolve? Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito adepta ao jejum intermitente, porém ele não é para todo mundo. Por quê? Não é todo mundo que consegue fazer jejum e tá tudo bem. Algumas pessoas conseguem treinar em jejum, eu, por exemplo, super treino em jejum, outras não. Então eu sempre pergunto, você gosta de jejum? Gosto. Então, assim, tem estratégia. Um exemplo, você faz um tempo de jejum, depois você não pode quebrar o jejum nunca comendo um açúcar. Sempre tem que ser com alimentos saudáveis, entende? Então, assim, o jejum, ele não é bom, ele é maravilhoso. Porém, ele não é para todo mundo também, não é todo mundo que consegue. Doutora, tem algum alimento que você considera que ele deve ser abolido, assim, das dietas? Ou bebida, alguma coisa assim? O álcool atrapalha muito esse processo? Olha, o álcool atrapalha, né?
ele acaba deixando seu metabolismo mais lento. Porém, eu falo que é difícil a gente falar abolido, né? Porque se a gente vai para algo muito radical, olha, você não pode comer doce, não pode isso, a pessoa não consegue levar isso pelo resto da vida. Então eu falo assim, é muito mais fácil a gente ir devagar. Pode comer de tudo, porém não tudo. Entende a diferença? A gente pode comer de tudo, literalmente. Só que a gente tem que dosar o que a gente vai comer. Essa é a vantagem da medicação. Como ela dá essa saciedade, a gente não fica com vontade de comer tudo. Então a gente consegue ir dosando isso e trabalhando isso dentro da gente. É muito interessante. A caneta, no caso, as medicações, elas ajudam na percepção de fome, porque o que a gente percebe hoje em dia, a gente escuta isso assim, em toda conversa, que tá todo mundo ansioso, todo mundo sem tempo, a vida é muito corrida, e a gente acaba perdendo um pouco a consciência disso, né? Quando eu estou com fome realmente e a hora que eu estou saciado. Às vezes tem um pouco de comida ali ainda e você fala, eu vou comer tudo isso aqui porque eu não vou jogar fora, é desperdício. Essa noção do eu estou satisfeita, eu não preciso comer mais. Você percebe que as pessoas não estão mais conseguindo notar isso? Exatamente. Eu sempre falo no consultório, sabe? Saciou, para. Não come mais, porque às vezes você acaba até passando mal. Então, assim, às vezes a pessoa acaba comendo como gula. Ela não come por fome. Ela tá lá, não, vai jogar fora. Vai... Não, às vezes é melhor jogar fora do que você comer. Às vezes você tá comendo até suas emoções. Por isso que eu brinco que é consulta e terapia junto. A gente tem que entender o que tá acontecendo. A gente come por tristeza, raiva, frustração, Exatamente. carência. Às vezes, terapia eu falo que é vida, que quando você consegue tratar esse lado também, melhora muito. O Jonathan tem uma pergunta, vou abrir o Já microfone pegando o dele gancho aqui. aí dessa questão da terapia, em relação a, por exemplo, alguém que chega lá e fala, doutor, eu gostaria de emagrecer, mas é magra, e você percebe que é mais uma questão psicológica e mental do que propriamente física. Como que você trabalha isso com a pessoa? Primeiro a gente vai descobrir se ela é uma falsa magra, né? De acordo com a bioimpedância, a gente vai ver os percentual de gordura e ver como é que ela tá. Só que aí a gente conversa, a gente explica, a gente fala que ela não tem indicação, porque a pessoa já chega querendo usar a canetinha, né? É sempre assim. Então a gente tem que explicar, a gente tem que conversar. Se for preciso, sim, a gente indica terapia também. Eu falo que, o nutricionista, terapia, é tudo trabalhando em conjunto, não tem jeito. Tem outra pergunta, Jonathan? Pode fazer. Era mais essa dúvida mesmo em relação a quem já é magro, chega lá e quer fazer o tratamento, tem a ver com anorexia e tudo mais, enfim. Doutor, e o que seria a falsa magra ou o falso magro? É quando a pessoa ela é magra, aparentemente, só que você vê o percentual de gordura, ele é bem alto, sabe? Isso daí acontece às vezes também. Porque o que acontece, aquele volume na pessoa, o pouco volume que ela tem, é gordura, ou é a gordura visceral? Onde que está essa gordura no falso magro, por exemplo? Depende, tem algumas regiões que ficam mais localizadas. Normalmente é o que todo mundo relata que incomoda, é a barriguinha, né? Não tem como, todo mundo fala, mas às vezes a gente pode tratar com algumas outras coisas, lipolíticos, a gente pode aplicar na região para ir diminuindo. O que são lipolíticos? Ele age na quebra da gordura, para você entender basicamente. Eles são conhecidos como enzimas, empters, tem vários nomes que eles são conhecidos. A gente aplica na região, aí a gente vai vendo uma melhora. A gente pode aplicar semanalmente ou quinzenalmente, a gente vai vendo uma melhora daquela região. São enzimas que elas tiram a gordura localizada, é isso? Podemos dizer que ela faz a quebra da gordura para ela eliminar com mais facilidade. E esse procedimento é seguro? Super seguro. Mas não é para todo mundo também? Não, não é para todo mundo também. Eu sempre falo que esses esvaziadores de gordura, os lipolíticos, é para... Sabe a lapidação no processo de emagrecimento? A pessoa emagreceu, tem alguma gordurinha em algum lugar, porque é aí que você consegue ver resultado. Ah, se a pessoa tiver com um índice de gordura maior, não adianta. Você não vai ver aquele resultado que era para ver, né? Então ele é para lapidar. Eu brinco que é mais no final que a gente usa. Doutora, quem está ouvindo, deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente agora, decidiu retomar os cuidados com a saúde, por onde a pessoa começa? Hoje é segunda-feira, ainda não são 8 horas da manhã, qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo sempre é a escolha do que você vai comer. Sempre que você for comer cedo, escolha alimentos saudáveis, uma fonte de proteína que é muito importante. E nunca se esqueçam, atividade física. Atividade física você leva ela assim, para a sua vida.
Não tem jeito. Eu falo que você quer, com 70 anos, tá amarrando o seu tênis pra ir correr, ou você quer estar numa cama de um hospital. E os exames de sangue, eles são extremamente importantes para a gente conseguir fazer esse acompanhamento e ver os níveis adequados. Pra saber como tá a saúde ali, né? Porque se a pessoa não tá conseguindo botar o tênis e sair de casa, é porque pode ter alguma coisa ali que tá precisando de ajuda. Exatamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Esse bate-papo foi muito bom, tenho certeza que ajudou muita gente. O Jonathan está colocando na tela o Instagram da doutora Mirella. Quem quiser conhecer mais sobre ela e o trabalho dela é @doutora_dra.mirella, um L só mesmo, Bracale, com E no final. Mirella Bracale, procura lá no seu Instagram, tem muito conteúdo lá também. Mais uma vez, muito obrigada. A gente falou com a doutora Mirella Bracale, médica especialista em nutrologia e emagrecimento saudável. A gente reforça, não é apenas sobre treinar ou fazer dieta, é sobre entender o que o seu corpo está dizendo aí, o que você precisa entregar para ele. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias ou a entrevista com a doutora Mirella, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever.